Boa tarde, pessoal. Tudo bem, galera do Primeirão? Espero que todos estejam muito bem. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, né? Para a gente poder voltar o mais rápido possível, né? Estou postando essa aula para vocês. Essa aula que é a aula, basicamente, o capítulo 6, o capítulo que introduz a nossa segunda apostila. São 5 capítulos por apostila. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre a eletrosfera e falar um pouquinho sobre os níveis e subníveis de energia. Parece difícil, mas é bem simplesinho, o pessoal vai entender bacana. Bom, vou explicar de uma maneira bem resumida para vocês a partir desse desenho aqui, ó. Vou usar a setinha para orientar. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Vem comigo. Aqui nós temos um núcleo, né? Dentro desse núcleo do átomo, nós temos partículas de carga positiva, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Então elas ficam aqui, ó, beleza? Em volta desse núcleo, né, dizia Rutherford e Bohr, que giram partículas de carga negativa, às quais nós damos o nome de elétrons. A essa região interna, que é o núcleo, a essa região onde os elétrons giram em torno do núcleo, né, em órbitas diferentes, nós chamamos essa região de eletrosfera. Por isso que começa o nosso capítulo falando estudo da eletrosfera. Então, o que é a eletrosfera? A eletrosfera é a região onde os elétrons giram em torno do núcleo. São órbitas circulares em torno do núcleo. Essa é a ideia de Bohr que nós estudamos na apostila passada, vocês vão lembrar. Bom, essas órbitas nas quais os elétrons giram, elas recebem nomes, né? Por exemplo, nós temos as órbitas K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, elas têm esses nomes à medida que elas vão se afastando do núcleo. Então, ou seja, a órbita mais próxima do núcleo é a de menor energia, é a órbita K. A segunda órbita, né? Vamos supor que aqui fosse Mercúrio, Vênus, Terra, entendeu? Marte e assim sucessivamente. Então, a órbita de menor energia é a mais próxima. À medida que eu vou afastando do núcleo, vai aumentando o nível energético da minha órbita, que nós vamos chamar de camada, tá? Então, ou seja, primeira órbita, primeiro nível, primeira camada. Segunda órbita, segundo nível, segunda camada e assim sucessivamente. Cada órbita dessa ela comporta um número máximo de elétrons. Por exemplo, a órbita K, ou o nível K, ou camada K, comporta no máximo 2 elétrons. A L comporta 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Esse é o número máximo de elétrons que cabe nessas camadas. O que acontece? Gente, vem cá. Nós, para fazer a distribuição dos elétrons, como que nós vamos saber quantos elétrons vão ficar em cada camada de maneira correta e tal? Para isso, nós vamos usar um diagrama que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling, né? Como que funciona o diagrama de Linus-Pauling? Bom, a gente vai ter que decorar esse diagrama. Esse diagrama, ele é feito assim, ó, para a gente guardar. Dica para decorar. Vamos fazer ele assim. Tenta fazer aí na sua... pega uma caneta, pega um papel e tenta fazer para você guardar. Então você vai escrever ó, K, L, M, N, O, P e Q, que são as camadas. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os níveis de energia. Então você vai escrever 1, número 1. Põe para mim. 1, número 1. Colocou? Na linha de baixo você vai colocar 2, números 2. 2, 2. Na terceira linha você vai colocar 3, números 3. 3, 3, 3. Na quarta linha, você vai colocar 4 números 4. 4, 4, 4, 4. Repare que até agora eu só subi, né? Agora a gente vai manter. Então eu vou colocar 4 números 5. 5, 5, 5, 5. 4 números 5. Agora eu vou colocar 3 números 6. 6, 6, 6. E agora eu vou colocar 2 números 7. 7, 7. Se tivesse uma oitava camada, se tivesse, eu ia colocar 1 número 8, certo? Mas não tem, então para por aí mesmo. Agora vamos para as letrinhas. Nessa primeira não linha, né, coluna aqui, ó, você vai colocar apenas S, ó. S, 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 S. Na segunda, P, 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 P. Na terceira, D, 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 D. E na quarta, F, F. Dica para decorar. Santos perdeu do Flamengo. Santos perdeu do Flamengo. Então guarda assim, ó. Santos, Santos perdeu do, Santos perdeu do Flamengo. Santos perdeu do Flamengo, Santos perdeu do, Santos perdeu. É apenas uma brincadeira, tá, galera? Não é para ofender ninguém, é só para guardar os valores. Cada letra dessa nós vamos chamar de subnível. Então vem cá. A letra maiúscula
o número maior indica a camada que eu estou. Qual camada que eu estou? Vamos olhar lá de novo. Indica qual camada que eu estou. Então, o número maior ele indica qual camada eu estou. Então, por exemplo, 1S2, por exemplo, 1S. Então, eu estou na primeira camada. A letra é o subnível, ou seja, o que o Sommerfeld vai falar para a gente? Só para vocês entenderem. Que entre um nível e outro, eu tenho alguns subníveis no meio do caminho. Então, ó, entre um nível e outro nível, eu tenho o que eu chamo de subníveis. Enquanto os níveis são representados por números, os subníveis são representados por letras. Então, olha só. Aqui nós temos subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. São subníveis. Cada subnível desse, ele comporta um número máximo de elétrons. Lembra que eu falei que cada camada comporta um número máximo de elétrons? Só que não é bem isso, olha só. Cada subnível vai comportar um número máximo de elétrons, beleza? Então, por exemplo, o subnível S, ele comporta no máximo 2. Então, eu vou pedir para vocês colocarem para mim, em cima do S aqui, colocarem 2. Ó. Toda vez que tiver S, 2. Então, S2, 1S2, 2S2, 3S2, tudo que tem S é 2. Em cima do P, vocês vão colocar o 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Em cima do D, você vai colocar 10. 10, 10, 10, 10. E em cima do F, você vai colocar 14. 14 e 14. Tipo assim, ó, tá bom? Ó. Aqui ele deu um exemplo. 1, S e 2. Olha lá. 1, S e 2. Então, o número vai ficar em cima lá, como se fosse um expoente da letra. Não sei se você entendeu mais ou menos. Beleza? Então, a ordem crescente ficaria assim. Ah, e como que nós vamos distribuir? Isso não vai ser distribuído na horizontal assim, não. Não. A gente vai fazer um ângulo de 45 graus no primeiro, igual foi feito aqui, ó. Um ângulo de 45 graus no primeiro. E os demais vão ser paralelos a ele, ó. Igual ele fez assim. E como que a gente vai distribuir isso? Você pega a primeira seta e escreve 1S2. Depois que você chegou aqui na ponta da seta, você vai pegar a outra seta, ou seja, 2S2. Depois que você chegou nessa ponta, você vai pegar outra seta, 2P6 e depois 3S2. E aqui, chegou na ponta, pega outra, 3P6, 4S2. Depois que chegou aqui, 3D10, 4P6, 5S2. E assim você vai distribuindo até gastar todos os elétrons que você tem que gastar. Como assim, professor? Gastar elétron? Vai ficar bem claro. Então, olha aqui, fala, a ordem crescente é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, que foi exatamente o que eu fiz ali. Tá bom? A sequência que eu usei ali. Bacaninha? Tá em dúvida? Vem aqui que vocês vão ver a sequência certinho. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, eu sempre vou dar um átomo para vocês e esse átomo vai ter um número atômico, que é o número de prótons, e que se é um átomo neutro, é o número de elétrons também. Então a gente vai fazer assim. Por exemplo, o escândio. O escândio ele tem número atômico 21. Então ele tem 21 prótons. Como nessa região aqui de cima vocês não estão vendo nada, significa que é um átomo neutro. Porque se ele fosse íon, positivo ou negativo, ele teria um valor aqui, que é uma carga. Mais 2, menos 2, mais 3, menos 1. Lembra disso? Então, como ele não tem nada nessa região aqui, então ele é um átomo neutro. Então, o que significa? Ele tem 21 prótons e tem 21 elétrons. Nós vamos gastar esses 21 elétrons. Como assim, professor? Galera, os elétrons são aqueles números que eu falei aqui em cima, ó. 1S2, 2S2, é o 2 daqui, ó, de cima, como se fosse o expoente, ó. 2, 2S2, 2P6, 3S2, você vai gastar esses elétrons assim. Vamos lá então, ok. Então eu tenho 21 elétrons para gastar. Então, ó, 1S2, já gastei 2. 2S2, já gastei 4. 2 daqui e 2 daqui. 2P6, já gastei 10, tá vendo? 3S2, já gastei 12. 3P6, já gastei 18. 4S2, já gastei 20. 3D1, 21. Professor, mas o 3D não vai até 10? Vai. Só que você pode colocar menos que, nunca mais que. Então, por exemplo, 3D10. Posso colocar 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10? Pode colocar. Não pode colocar D11. Se chegar aqui, ó, depois do 4S2 e você tiver 11, vai ficar 3D10 e o próximo vai no outro, tá bom? Então, no caso, 21, 4S2 eu gastei 20, 3D1. Beleza, gastei os 21. Quem que é o elétron diferenciador? O elétron diferenciador é o de maior energia. O elétron de maior energia é aquele que você colocou por último, ó, por último,
tá? Não confunda com elétron de valência. Elétron de valência é elétron que está na camada de valência. Quem que é a camada de valência? É a última camada. Ah, professor, então funciona assim, ó. Quanto mais longe do núcleo, maior o nível energético da camada, tá? Então, por exemplo, se eu pensar assim, lembra que eu falei para vocês que o número maior, aqui, ó, ele indica em qual camada está? Então, ou seja, ó, camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3, camada 4 e camada 3. Quem que é o elétron de valência? É o elétron que está na camada de valência. É o elétron que está na última camada. Quem que é o elétron que está na última camada? São esses dois aqui. Esses dois elétrons estão na última camada, que é a 4. Tá? E quem que é o elétron diferenciador? O elétron de maior energia. O elétron de maior energia está em cima do subnível D da terceira camada. Ó, professor, pode então acontecer do elétron de maior energia não estar na última camada? Pode, sem problema algum. Tá bom? Beleza? Então a gente vai fazer desse jeitinho. Distribuição eletrônica simplificada. O que acontece? Quando eu for explicar a tabela periódica para vocês, vocês vão ver o seguinte. Nós temos os gases nobres. Os gases nobres são aqueles que têm 2 número atômico 2, número atômico 10, número atômico 18 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, ó, o arsênio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, até aqui foi 30, 4p3, porque eu cheguei até aqui e gastei 30, só tenho mais 3, né? 4p3, beleza. Quem que é o elétron diferenciador? É o elétron, é um desses 3 aqui, ó. 3 aqui, 4p3. É um desses 3 que está no subnível P da quarta camada. Bom, por que eu estou falando isso? O que acontece? O meu gás nobre argônio, ele tem número atômico 18. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, até aqui, isso aqui é a distribuição eletrônica do argônio. Então, a gente fala que a gente troca tudo isso aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, a gente troca tudo isso pelo argônio, porque isso é a distribuição eletrônica do argônio. Então, em vez de fazer tudo isso, eu, no lugar de tudo isso daqui, ó, que eu estou colocando com a setinha, eu coloco argônio mais 4s2, 3d10 e 4p3, beleza? Ah lá, argônio, 4s2, 3d10, 4p3. É uma forma simplificada, beleza? Ok. Galera, o que eu vou pedir para vocês agora? Dá uma lidinha na apostila e façam uns exercícios conceituais e, pelo menos os exercícios, alguns contextualizados, tá bom? No caso aqui, pelo menos o 6, o 7, até o exercício 8. Não, o 9 também é bacana, tá bom? Poder fazer isso. Qualquer coisa, eu vou estar aqui com vocês. Eu vou só fazer a número 1, porque é uma questão mais teórica, né? Só para vocês entenderem, né? Bohr acrescentou algo muito importante sobre a disposição dos elétrons na eletrosfera, ao modelo atômico de Rutherford. O que Bohr propôs? Bom, galera, Bohr propôs que os elétrons giram em níveis de energia, em camadas, em órbitas em torno do núcleo. E à medida que a minha órbita vai se afastando do núcleo, ela tem uma maior energia do que aquela que está mais próxima do núcleo. Legal? Beleza? O que acontece que seria interessante também eu comentar com vocês aqui? Se vocês lerem, vocês vão entender. Mas é só para comentar. Pode um elétron que está nessa camada K ganhar energia e saltar para uma camada de maior energia que a L? Pode. Então, quando um elétron que está aqui nessa camada ganha energia, ele salta de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia, certo? E lá ele fica por um pouco de tempo. Vai ter uma hora que ele vai voltar de onde ele saiu. Quando ele voltar de onde ele saiu, ele vai devolver essa energia que antes ele tinha absorvido, ele vai devolver essa energia na forma de fótons, na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de luz. E esses são os princípios dos fogos de artifício. Legal? Essa informação também é bastante legal, bastante importante. Bom, pessoal, estou ficando por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para ajudar vocês no que for preciso. Belezinha? Passo a correção para vocês numa próxima aula. Obrigado.